Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas e hoje eu tô fazendo um videozinho diferente, vocês devem ter notado agora, eu estou aparecendo, né? Uma coisa que eu não costumo fazer aqui no canal. Mas é isso aí, eu já vou logo avisando, o hackzinho forte deve estar aparecendo aí, aí embaixo, você deixa aí seu like, se inscreve se você não se inscreveu ainda. Eu sei que você escuta isso o tempo todo de todos os canais, mas sério, faz isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desenho do Nirvana que eu fiz, que eu postei no Instagram. A ideia era fazer esse desenho em 2 dias, eu ia fazer ele em 2 horas. Tá, uma pausa aqui pra explicação. Por que eu falei 2 dias e 2 horas? É porque agora eu tô trabalhando o dia inteiro, tô, tipo, meio período como freelancer, meio período trabalhando numa empresa, então eu meio que tenho poucas horas disponíveis. E pra fazer tirinha eu só tenho 1 hora diária, entendeu? Pra poder fazer as tirinhas, então por isso 2 dias, 2 horas. Eu achei que conseguiria fazer em 2 horas, é um desenho relativamente simples, né? A banda lá tocando e tal. Tranquilo. Demorou 4 horas e meia pra terminar esse desenho. Foi até um pouco frustrante, assim. Eu fazia, não ficava pronto nunca. Foi bem difícil. Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Enfim, a ideia desse desenho era fazer uma coisa nostálgica, sabe? E o negócio de fazer desenho nostálgico é que é interessante quando o desenho, ele te lembra da obra original, entendeu? Sabe, quando você... sei lá, você assistia um videoclipe que passava o tempo todo na MTV, sabe? A galera mais jovem pode não entender do que eu tô falando. Aí, de repente, você tá no YouTube e aí o videoclipe aparece pra você. Aí você lembra daquelas cores, você lembra daquelas cenas acontecendo, tipo, tudo aquilo volta pra sua memória. Entendeu? Porque você tá revendo uma coisa que você já viu há muito tempo atrás. E isso dá uma nostalgia. Eu queria passar isso com esse desenho. Pra isso, eu precisava fazer com que a pessoa vendo esse desenho, ela não só reconhecesse que era o Nirvana, mas que ela se lembrasse exatamente daquele clipe que ela assistiu tantas vezes, entendeu? Então eu queria que o desenho fosse muito parecido com o clipe. Antes de fazer o desenho, eu comecei fazendo uma thumbnail. Sabe o que é uma thumbnail? Quem é artista, quem desenha, quem pinta, já deve saber do que eu tô falando, mas uma thumbnail seria um rascunho bem pequeno do seu desenho, meio que pra você ter uma ideia de qual vai ser a composição, sabe? Geralmente você faz ele bem pequenininho pra você poder... pra você se forçar a não detalhar tanto, sabe? Porque mesmo que você tentasse se detalhar, você não consegue, porque é muito pequeno. A ideia é essa, entendeu? É você não entrar em detalhes, você vê o macro, sabe? Você vê como é que aquilo ali ficaria de longe. Essa é a ideia da thumbnail. Eu comecei fazendo uma thumbnailzinha pra eu decidir qual vai ser a composição. Na composição, eu não me inspirei tanto no clipe, sabe? Essa cena do desenho, ela não tá em nenhuma parte do videoclipe. Porque o que acontece no videoclipe? Você tem uma cena mostrando os jovens, né, na arquibancada, você tem as líderes de torcida, e você tem a banda na quadra. A câmera fica mudando de um pro outro. Aqui é um desenho, eu não tinha como fazer isso. Eu não tinha como fazer um desenho da arquibancada e outro da banda, entende? Então eu meio que inventei minha própria composição para conseguir encaixar tudo isso no desenho, entendeu? Pois é, então depois que eu fiz o desenho, eu passei por 2 etapas de rascunho, uma coisa que eu costumo fazer. O primeiro rascunho, ele não é tão detalhado, entendeu? Se você for pensar na ordem que eu tô fazendo aqui o desenho, o primeiro rascunho de todos é a thumbnail, que é um desenho muito, muito pouco detalhado. E aos poucos eu vou detalhando mais, entendeu? Eu vou refinando, sabe? Então eu fiz a thumbnail, um rascunho mais simples. Depois eu passei para um rascunho mais complexo que a thumbnail, mas ainda simples, entendeu? Para eu poder saber qual vai ser o tamanho das pessoas, a proporção da cabeça pro corpo, sabe? A posição de cada coisa no cenário. Não me preocupava com olhos, boca, sabe? Nariz, dedos, essas coisas, tanto faz, entendeu? Eu descubro isso depois. E depois que eu fizer esse rascunho, aí sim eu passo pro rascunho mais detalhado. E aí sim eu vou decidir onde é que ficam os detalhes. Depois desse rascunho, aí eu passo pro traço, né? O traço mais refinado. Essa parte do traço ela é até fácil de fazer, porque eu já tinha decidido tudo na fase do rascunho, né? Tem gente que consegue desenhar tudo direto sem usar rascunho. Eu não sou um desses. Eu percebo que quanto mais detalhado fica o rascunho, mais fácil fica você fazer as linhas. E mais bem definido fica o desenho também, sabe? Se você faz um rascunho muito rápido, você acaba tendo que pensar muito na hora de fazer as linhas. Então você acaba esquecendo de coisas tipo, engrossar a linha de vez em quando, deixar uma linha mais fina e tal. Eu gosto de detalhar muito no rascunho, pra na hora de fazer o traço eu poder pensar nessas coisas.
Se eu tiver que pensar na espessura da linha e também nos detalhes que eu não fiz no rascunho, aí a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil eu fazer um desenho mais definido, né? Então eu passo por essa parte das linhas e uma coisa que eu fiz nesse desenho que eu gosto de fazer é não deixar as linhas muito evidentes, sabe? Eu escondi as linhas em várias partes do desenho. No final, vocês vão perceber. Eu acho que você tem um certo estilo que você atinge quando você deixa as linhas evidentes, as linhas pretas, escuras. O desenho fica parecendo um cartoon, fica parecendo um desenho animado. Não era muito isso que eu queria. Então vocês vão aqui no final, em algumas partes das linhas, eu pinto elas com a cor do objeto mesmo. Então se você tem a pele do personagem amarela, eu não deixo as linhas pretas, mas em algumas partes eu pinto ela de amarela também. A parte da pintura foi a parte mais difícil de fazer esse desenho. Eu falei pra vocês que eu tinha feito uma thumbnail antes pra se descobrir a composição, eu fiz uma outra thumbnail depois pra decidir as cores, entendeu? Eu sabia que eu não ia conseguir replicar as cores do vídeo se eu fizesse no improviso, entendeu? Eu não ia conseguir. Então eu sabia que eu precisava fazer um rascunho antes pra saber quais as cores que eu precisava usar. Então eu fiz isso. Eu fiz uma thumbnail, um desenho bem pequenininho, e eu pintei ele, assim, sem me preocupar com os detalhes e definição, mas eu tentei pintar do jeito que parecesse, que me lembrasse do videoclipe, entendeu? Então eu fiquei assistindo, eu peguei alguns frames do videoclipe original, e eu tentei replicar as cores. Depois que eu fiz esse thumbnail, veio a parte difícil, que era de colorir os personagens. Eu já tinha separado as cores, eu gosto de fazer isso, então sempre que eu faço um desenho, a primeira coisa que eu faço antes de pintar é preencher todos os objetos com cor, entendeu? Então eu gosto de fazer layers separadas, né, camadas separadas. Eu faço uma camada só pra pele, outra camada só pra camiseta, outra só pra calça, outra só pro, sei lá, algum detalhe do cenário. E aí depois que eu já tenho todas essas camadas separadas, fica muito mais fácil pra mim ir ajustando a cor de cada coisa, entendeu? Se eu pego pra escolher a cor dos objetos ao mesmo tempo que eu tô selecionando a área onde essa cor tem que ficar, eu acabo não fazendo um trabalho muito bom, porque eu tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Então depois que eu fiz essa etapa de separação das cores, eu saí preenchendo tudo, entendeu? Eu meio que coloquei a thumbnailzinha do lado e eu tentei preencher as cores que eu já tinha separado. Tentei fazer elas mais ou menos parecidas com as cores da thumbnail. Quando eu vou fazer tirinha ou uns desenhos mais simples, essa parte é muito mais fácil, sabe? Porque a cor final é exatamente a cor do objeto, entendeu? Tem lá uma melancia, a melancia é verde. Aí você só escolhe a cor verde, pega um verde bonito e põe. Tem o céu é azul. O cabelo do menino é marrom, entendeu? A menina tem a camiseta amarela. É fácil, entendeu? É que nem jardim de infância. Tu pega o lápis da cor do negócio e pinta. Agora, quando você tem essa iluminação diferente, alguma iluminação diferente, por exemplo, nesse vídeo, eles têm uma iluminação amarela, que meio que cobre tudo, entendeu? Então, as cores não são exatamente as cores dos objetos, entendeu? O verde não vai ser verde, o vermelho não vai ser vermelho, o azul não vai ser azul, entendeu? Então, esse foi o desafio nesse desenho. Foi pintar os objetos de um jeito que convencesse, que tipo assim, é uma guitarra vermelha, mas que tem uma luz amarela batendo nela, entendeu? Então não é um vermelho, é um marrom. Se você for ver de perto, é um laranja escuro a guitarra, mas a impressão que dá é que é vermelho. Então isso foi muito difícil de fazer nesse desenho, eu fiquei muito tempo tentando decidir essas cores. Eu acho que eu passei mais da metade do tempo que eu gastei nesse desenho tentando decidir as cores, entendeu? Pra poder passar a ideia que eu queria. Enfim, tipo, a ideia era fazer um desenho rápido, um desenho simples, pra poder postar num dia. E, tipo, foi o oposto disso, demorei muito tempo, talvez mais do que eu gastaria numa tirinha. O que mais dificultou aí foi que... Vocês vão ver, talvez não, porque eu acho que eu acelerei o vídeo na edição. Eu fico desligando a camada das linhas, porque eu consigo ver o desenho melhor se eu só tiver cores, entendeu? Eu achava que a linha, muitas vezes, ela atrapalhava eu conseguir ver o desenho do jeito que eu queria. É porque, assim, uma coisa que você tem que ter quando tá desenhando, você precisa conseguir imaginar o seu desenho, entendeu? Você precisa conseguir ver como ele vai ficar, na sua cabeça, pelo menos, pra você conseguir executar aquilo.
Se você não consegue imaginar o jeito que ele vai ficar, você não consegue fazer ele chegar lá, entendeu? Eu não estava conseguindo imaginar esse desenho porque eu tinha ali algumas coisas que estavam me atrapalhando. E eu tive que dar um jeito de burlar essas coisas, de desviar para conseguir imaginar o desenho. Então uma coisa que me atrapalhava muito era ver as linhas. Uma coisa que eu até deveria ter feito mais cedo, eu demorei para fazer isso no processo. Mas eu deveria ter pintado essas linhas, deveria ter escondido elas o quanto antes, porque aí sim eu conseguiria imaginar o desenho, eu conseguiria ver o que faltava e fazer aquilo. Assim, às vezes a gente, artista, desenhista, que trabalha com pintura digital, pode ser que a gente caia na armadilha de deixar organizado demais. Uma coisa que eu faço muito, eu tento separar as camadas, essa camada aqui da pele, a camada da roupa, a camada da calça, a camada do fundo, a camada do objeto do fundo. E aí eu vou ajustando as cores de cada um separado, entendeu? Mantendo tudo organizadinho. Só que muitas vezes essa organização te atrapalha. Às vezes seria melhor pra você, conseguir criar se você fosse mais livre. Essas restrições que você cria, ela atrapalha a criação, entendeu? Tem uma parte no desenho que eu desisto lá pro final e eu pego todas as camadas de cores que eu fiz, eu junto todas numa só e eu começo a trabalhar numa camada só. Você tem os contras de trabalhar assim, porque, enfim, você não tem as camadas separadas, então você selecionar uma cor e mudar ela separada das outras fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Você acaba, às vezes, afetando um pouco das outras também. Mas você também fica mais livre, entendeu? Eu consigo, na mesma camada, ajustar todas as coisas ao mesmo tempo. Se eu ficar separando demais essas coisas, tudo isso fica muito difícil. Então eu só fui começar mesmo a visualizar o desenho que eu tinha na minha cabeça bem nas últimas etapas. Depois que eu já tinha ajustado todas as cores, mais ou menos do jeito que eu achei que deveriam ser, eu já estava conseguindo ver que os objetos, eles tinham as cores que tinham, mas tinha uma luz amarela por cima, entendeu? Depois que eu consegui ajustar tudo isso, eu já conseguia ver o desenho mais ou menos, e aí eu fui para a parte da finalização, que foi a parte que eu mais gosto do processo é essa, entendeu? Que eu começo a adicionar os efeitos, eu pinto algumas linhas, né, para deixar o desenho mais menos cartoon, né, que é a estética que, enfim, tem o seu espaço, de vez em quando é legal, mas nesse caso aqui não era o que eu queria passar, entendeu? Depois de tudo eu sempre jogo, assim, por cima de tudo, uma textura de aquarela. Eu acho que fica bem legal e eu coloco um pouquinho de ruído também. É uma coisa que eu sempre fiz, assim, fica até difícil não fazer, sempre que eu não faço eu fico achando estranho. Pois é, no final eu fiquei bem orgulhoso de como o desenho ficou, foi frustrante no início por ter demorado mais do que eu esperava que demorasse, mas no final valeu muito a pena, eu achei que o resultado compensou o esforço. Isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ainda dá tempo. Curte o vídeo. E curte lá no Instagram, @tirinhasdorex, no Facebook também. Criei uma página no Tumblr também, se alguém tem Tumblr, segue lá, é tirinhasdorex.tumblr.com. Eu vou colocar as tirinhas lá para a pessoa poder ler em ordem cronológica, sabe? No Instagram, de vez em quando eu posto umas tiras repetidas, não tem como você ter noção de qual é a ordem real das tirinhas, né? Então no Tumblr você consegue ver isso. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.